Olá pessoal, tudo bom? Rapaz, o vizinho tá tocando aqui um funk maneiro, tá? Tô até contaminado. Pessoal, você sabia que o Brasil já pertenceu a outro país? Sim, durante aproximadamente 322 anos, nós fomos uma colônia portuguesa. Mas como será que nós conseguimos a nossa independência? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no canal do professor Fabião. Hoje é dia de independência. Uhul! Tudo bem, pessoal? E o funk segue. Vamos lá. Bom, como será que foi o processo que levou à independência do nosso país? É isso, né, que a gente vai ver hoje. Lembrando, o Brasil era uma colônia portuguesa, né, na época da expansão marítima, os portugueses descobriram, bem entre aspas, né, descobriram uma coisa que já tinha gente morando, né? Então descobriram o Brasil, descobriram para os europeus, tá? E deram início aí à colonização do nosso país. Então os laços entre Brasil e Portugal, eles começaram lá em 1500, né? E a gente permaneceu juntos até 1822. A gente vai tentar entender esse processo agora, tá? Passando aqui para os slides. Curte funk, pessoal. Bom, processo de independência do Brasil, esse quadro, ele simboliza o final desse processo, né? Então, esse quadro Independência ou Morte, que é conhecido também como Grito do Ipiranga, ele é uma interpretação aí da realidade, né, do dia do Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro ele rompeu as relações com Portugal. Lembrando, né, quando eu falo assim, uma interpretação da realidade, porque não foi bem assim que os fatos aconteceram, só que a gente vai ver isso depois, tá? Em uma outra aula também, não nessa. A gente vai tratar desse quadro em mais detalhes, né, perceber qual foi a mensagem que o pintor tentou passar. Tá bem claro isso, tá? Tudo bem? Então, continuando aqui nos slides. Bom, para falar da independência do Brasil, a gente tem que voltar na aula anterior. Inclusive, tá, eu vou deixar aqui um link para vocês, né, vai aparecer aqui em cima sobre essa aula. Tudo bem? Link não, é card que fala, né? Aparece aqui em cima no cantinho. A gente viu que em 1808 a família real portuguesa ela se mudou aqui para o Brasil, tá? Então quem já assistiu vai lembrar. A família real portuguesa ela transferiu a corte aqui para o Brasil. E essa transferência ela se deu devido à expansão napoleônica, ao bloqueio continental e à invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E a família real portuguesa puxou o carro, pegou o dinheiro, falou tchauzinho para a população e mudou para o Brasil, tá? Só que essa mudança ela foi muito importante porque ela trouxe uma série de transformações aqui para a colônia, né? Para o Brasil no caso. Entre as transformações, a gente citou várias, né? Criação do Banco do Brasil, por exemplo, Jardim Botânico, academias militares e da Marinha, Faculdade de Medicina, ou seja, vários investimentos em cultura, na economia, abertura, por exemplo, de fábricas, o que antes não era permitido no Brasil. Ou seja, a presença da família real portuguesa no Brasil, ela mudou drasticamente a economia da colônia, né? Então, muitas mudanças vieram junto com a família real portuguesa, muitas mesmo, tá? Só que entre as mudanças, está aqui destacada, a chamada abertura dos portos, tá? O que foi a abertura dos portos? O Brasil, como colônia, só resumindo, hein, pessoal, ele só poderia fazer comércio com a Inglaterra. O Brasil, como colônia, ele só poderia fazer comércio... Eu falei Inglaterra? Não. O Brasil, como colônia, ele só poderia fazer comércio com Portugal. Portugal que dependia da Inglaterra, né? Ou seja, nós estávamos presos aqui, pelo pacto colonial, ao comércio com Portugal. Ou seja, o Brasil não tinha opções, ele fazia comércio com Portugal ou com os países e empresas que Portugal autorizava. Isso economicamente não é bom, tá? Então, quando Dom João chega no Brasil, ele para em Salvador primeiro, lembra disso também? Ele para em Salvador e ele assina o seu primeiro decreto. O que foi esse primeiro decreto? A abertura dos portos. Abertura dos portos, abertura do comércio às nações amigas. A grande beneficiada com isso foi a Inglaterra, com certeza, tá? A grande beneficiada. Tanto que o mercado brasileiro ele foi inundado aí por produtos ingleses, né? Outra medida importante de Dom João, está aqui na listinha, foi a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Lembrando, quando a gente fala Reino Unido, a Portugal e Algarves, Portugal, Algarves ao sul e o Brasil formavam um único reino, tá? Só que a mudança agora era essa. Onde era a sede do reino? Aqui, o Brasil. Ou seja, a sede do governo português
com a presença da família real e Dom João por aqui, a sede do governo português passou a ser o Brasil. Isso vai dar problema também, tudo bem? E Dom João parece que ele estava um pouco satisfeito, né? Um país gigantesco, um país continental, e Dom João, ele decide permanecer aqui no Brasil. Mas por quê? Na Europa, com certeza, Napoleão vai ser derrotado, ele foi derrotado, e a monarquia portuguesa, a família real portuguesa, poderia simplesmente voltar para Portugal, seguir a vida normalmente, tá? Mantendo o Brasil como Reino Unido, por exemplo. Tá? Mas a intenção de Dom João, foi esperto ele, eu acho, né? A intenção de Dom João era permanecer no Brasil. Tá? Só que os fatores vão acabar empurrando Dom João de volta para Portugal. E isso vai ser decisivo para a nossa independência. Não sei se vocês perceberam, pessoal, deixa eu mostrar minha cara aqui de novo. Não sei se vocês perceberam, mas a gente pode tratar a independência do Brasil como uma caminhada, tá? Então, a gente está dando passos. O primeiro passo, a gente pode contar assim, bloqueio continental, um passo. Aí a família real portuguesa vem para o Brasil, passo. Talvez mais importante, abertura dos portos, tá? A elevação do Brasil a Reino Unido e as outras medidas também. Tudo isso faz parte do processo que acabou levando à independência do nosso país, Brasil independente. Bom, voltando aqui no slide, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto europeu, tá? O que estava acontecendo na Europa no período em que Dom João elevava o Brasil, por exemplo, a Reino Unido, a Portugal e Algarves? Napoleão foi derrotado, né? E com a derrota de Napoleão, as potências europeias, os países europeus, Napoleão fez um regaço na Europa, né? Napoleão, ele bagunçou, ele tinha a seguinte mania. A gente vai falar de Napoleão numa outra aula, tá, pessoal? Quando falar da Revolução Francesa, mas por enquanto só uma pitadinha. Pitadinha, meu Deus. Napoleão, ele dominava os territórios, dominava os países, e ele tinha a mania de colocar os seus parentes para governar, tá, os países. Então, o que ele fez? Ele mudou as fronteiras na Europa, ele retirou famílias reais do poder e colocou seus parentes ou as pessoas da confiança dele. Ou seja, resumindo, Napoleão Bonaparte ele fez um regaço na Europa, nas fronteiras, com as famílias reais e tudo mais. Quando Napoleão foi derrotado, as potências europeias se reuniram na cidade de Viena e lá eles decidiram o que seria feito, tá? Então, por exemplo, as potências europeias, diante da bagunça que Napoleão Bonaparte fez na Europa, elas se reuniram na cidade de Viena e ali elas decidiram em conjunto o que seria feito. Aí tem uma palavrinha-chave, ó. Super, hiper, mega, blaster, power, ponto de atenção. O Congresso de Viena ele vai optar pela restauração. O que é restauração? Todas as mudanças feitas por Napoleão Bonaparte seriam desfeitas. As fronteiras voltariam, as famílias reais que foram retiradas do poder seriam recolocadas no poder. Ou seja, essa é a restauração. Napoleão Bonaparte ele implanta uma série de mudanças na Europa. Essas mudanças, né, foram revertidas pelo Congresso de Viena. Então, vou repetir mais uma vez, ó, ponto de muita atenção mesmo. Napoleão Bonaparte ele assume o poder na França, ele põe em prática sua política expansionista, ele mudou as fronteiras, retirava famílias reais do poder e colocava seus parentes ou pessoas da confiança dele. Quando Napoleão foi derrotado, a gente vai ver essa história ainda, os países europeus se reuniram em Viena, em 1815, no Congresso de Viena, e ali eles decidiram o que seria feito. A decisão foi pela restauração, ou seja, tudo que Napoleão fez seria desfeito. Inclusive, por exemplo, quando a França dominou a Espanha, as colônias espanholas aqui na América, elas não obedeciam o governo francês. E o que o Congresso de Viena indicava? Que as colônias voltassem para suas metrópoles, ou seja, que as colônias voltassem a pertencer aos países europeus. E o Brasil entra nesse pacote também. O Brasil era uma colônia portuguesa. Quando Dom João ele chega aqui, ele acaba com o pacto colonial, com a abertura dos portos. O Brasil vira Reino Unido, né? E as elites portuguesas elas saíram perdendo muito com essa história. Então, a vontade de restaurar também o Brasil como colônia começa a crescer em Portugal. Vou repetir essa, hein? A vontade de restaurar o Brasil como colônia portuguesa começa a crescer em Portugal. Para os portugueses seria uma vantagem enorme ter o Brasil como um mercado consumidor cativo, ou seja, os brasileiros obrigados a fazer comércio com os portugueses, levando uma grande desvantagem nesse comércio. Certo? Então, vimos aqui sobre a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena, que decidiu pela restauração. Insistindo, hein, pessoal? Guardem esse termo, restauração. Bom,
Em Portugal, a insatisfação também só crescia, tá? Por que o pessoal de Portugal estava insatisfeito, afinal? Ora, o país tinha acabado de ser invadido. E onde estavam mesmo os governantes portugueses? Estavam no Brasil. Então a população portuguesa começa a ficar muito irritada com esse fato, tá? Aí eu fiz a listinha aqui para a gente analisar. Ó. Então essa revolução que vai acontecer, tá? Ela foi causada basicamente pela insatisfação dos portugueses com a situação em geral, tá? Essa revolução, ela começa na cidade do Porto, tá? Até hoje uma cidade importante em Portugal. Por isso ela é conhecida como Revolução do Porto, mas ela começa na cidade do Porto e se espalha por todo o país, tá? Com base na insatisfação dos portugueses. Bom, do que eles estavam reclamando? A burocracia portuguesa estava no Brasil, ou seja, a administração de Portugal, que era a sede do Império, o rei de Portugal estava aqui no Brasil e não queria voltar. Durante a invasão francesa, olha essa, hein, gente, ó. Durante a invasão francesa, quem comandou os exércitos portugueses foi a Inglaterra. Então foram generais ingleses que comandaram os exércitos portugueses. Então você tinha oficiais ingleses comandando os exércitos portugueses. Isso militarmente pega muito mal, tá? A população estava insatisfeita com isso também. A abertura dos portos, agora ponto de atenção. A abertura dos portos prejudicou demais a economia portuguesa. Por quê? Eles perderam o monopólio. O que é monopólio? Monopólio é uma coisa só. Então, por exemplo, é um comércio cativo. O Brasil só fazia comércio com Portugal, vendendo barato e comprando caro. Então, os portugueses perderam esse monopólio com a abertura dos portos e levaram grandes prejuízos por conta disso. Enquanto os brasileiros se beneficiaram, é óbvio, né? Ou seja, os brasileiros sentiram o gostinho ali da liberdade, né? Será que eles vão querer abrir mão dessa liberdade mais tarde? Eu acho que não, tá? Bom, em 1820 tem início a Revolução Liberal do Porto, né? Liberal para os portugueses, porque ela era contra o absolutismo e outras medidas liberais, mas não para o Brasil. Ó, perceba que eu marquei aqui para vocês a Revolução Liberal. O liberalismo, né, baseado no pensamento iluminista, também é assunto de uma outra aula, tá? Ele visa o quê? Um governo mais democrático, tá? Onde a população teria maior participação e onde, atenção a isso, ó, os governantes eles deixam de ser absolutistas e passam também a ter que seguir uma constituição. Então, por isso que a gente fala que a Revolução do Porto foi uma revolução liberal. Ela tem motivações liberais, ok? Para Portugal, ou seja, Dom João ele teria que assinar a Constituição portuguesa, submetendo também a ela. No absolutismo, o rei está acima da Constituição, está acima da lei. Com uma revolução liberal como a do Porto, o rei deveria se submeter à Constituição, tudo bem? Por isso uma revolução liberal. Além de outras medidas, liberalismo econômico também, mas isso é assunto para uma outra aula. Então, a Revolução Liberal do Porto, ela queria o quê? A implantação de um modelo liberal em Portugal. Porém, ela não era liberal com o Brasil. Aí vocês vão entender fácil agora. Enquanto os portugueses queriam um governo mais democrático para eles, para o Brasil eles queriam o quê? A recolonização. Ou seja, o Brasil deixaria de ser um Reino Unido e voltaria ao status de colônia portuguesa. É esse ponto que vai levar o atrito, né, entre as elites portuguesas e as elites brasileiras. Então, na Revolução do Porto, que é uma revolução liberal, eles queriam o liberalismo em Portugal, mas medidas autoritárias em relação ao Brasil, transformando o Brasil de novo em uma colônia portuguesa. Bom, coloquei aqui em vermelho, ó, os objetivos, tá? Então, a recolonização do Brasil, a volta do Pacto Colonial, que é a mesma coisa, né? Recolonização. E os brasileiros eles já tinham sentido ali o gostinho da liberdade, né? Como eles tinham sentido o gostinho da liberdade, eles não iam aceitar mais voltar à situação de colônia. Percebam, né, pessoal, que eu marquei aqui no textinho para vocês estudarem depois em vermelho. Então, o que a Revolução do Porto queria em relação ao Brasil e como que os brasileiros vão reagir em relação a isso, tá? Espera que meu celular está tocando. Bom, em Portugal, a Revolução levou à formação de uma Assembleia Constituinte, tá? O que é uma Assembleia Constituinte? Você reúne membros eleitos, deputados, pode ser o termo usado, você reúne membros eleitos, e esses membros eleitos eles vão escrever uma nova Constituição para o país. Essa Constituição, teoricamente, ela vai ter um caráter liberal. Em Portugal, essa Assembleia Constituinte, atenção, hein, pessoal, ela vai ser chamada de Cortes. Então, as Cortes portuguesas, que nada mais são do que a Assembleia Constituinte, ou seja, a Assembleia Portuguesa, que vai definir os rumos de Portugal. Aí um ponto interessante, ó. Como o Brasil era Reino Unido, atenção, como o Brasil era Reino Unido a Portugal e Algarves, o Brasil também tinha direito de ter membros nessa Assembleia. É lógico que o número de brasileiros era menor,
mas o Brasil ele tinha direito de ter membros também nessa Assembleia, certo? Mas fica imaginando, né? Será que os portugueses vão respeitar a vontade dos brasileiros, o desejo dos brasileiros? Inclusive começaram a Assembleia assim, antes da chegada dos brasileiros, mas o fato é que nas cortes, né, que surgiram da Revolução do Porto de 1820, os brasileiros também faziam parte, ou fizeram parte da Assembleia Constituinte. Mesmo com a participação de brasileiros, os objetivos das cortes portuguesas, eles permaneceram. Então, eles passaram a exigir também, né, além da recolonização do Brasil, a volta de Dom João para Portugal. Dom João aqui dificultaria a recolonização. A volta de Dom João para Portugal poderia facilitar a recolonização do Brasil. Lembrando que esse é o grande objetivo. Lembrando também, né, Dom João ele queria permanecer no Brasil. Muito melhor, né? O clima melhor, mais quentinho, tem a praia lá no Rio de Janeiro, um país continental. Dom João ele queria sim permanecer no Brasil, só que ele tinha medo. Lembra, né, que a gente comentou sobre isso. Ele era um sujeito indeciso e tudo mais, e ele não resistiu à pressão, ele acabou voltando para Portugal, tá? Dizem que ele tinha medo de perder o trono português, o fato é que ele voltou para Portugal. Voltou e pegou o ouro que tinha no Banco do Brasil, raspou os cofres e levou para Portugal com parte da burocracia, com 4.000 pessoas, ou seja, boa parte da estrutura administrativa portuguesa que estava aqui no Brasil retorna para Portugal. Lembrando, para as cortes portuguesas, a presença de Dom João aqui dificultaria o processo de recolonização. Por isso, a exigência de que ele voltasse, né? Ele teria que voltar para Portugal. Tudo bem essa parte? Quando Dom João volta para Portugal, ele vai deixar alguém no lugar dele aqui no Brasil, tá? Acredito que vocês saibam quem é. Ele vai deixar o seu filho Pedro. Eu vou chamar de Dom Pedro o tempo todo, tá, pessoal? Mas ele vai ser Dom Pedro quando for coroado, tá? Mas a gente vai chamar de Dom Pedro durante a aula. Dom Pedro, então, ele se torna príncipe regente do Brasil. Eu já expliquei isso para vocês, ó. O que é regente? Regente é aquele que governa no lugar do rei. O rei voltou para Portugal, ele é o rei do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. E ele deixou aqui no Brasil como regente o seu filho Pedro. Ok? Bom, então vai ser Pedro que vai conduzir a política aqui no Brasil. O que as cortes portuguesas perceberam? Que a presença de Dom Pedro aqui também poderia atrapalhar a recolonização. Afinal, ele era herdeiro legítimo do trono. Então, eles perceberam que a presença de Dom Pedro no Brasil também era uma ameaça. Por isso, as cortes portuguesas, lembrando, aquela assembleia formada em Portugal com a Revolução de 1820, passaram a tomar medidas para diminuir o poder de Dom Pedro, ou a sua influência no território. Enviaram tropas, né, enviaram tropas para o Rio de Janeiro, tropas portuguesas, e para Pernambuco. Pernambuco tinha feito uma revolução em 1817, a gente vai tratar separado dela, tá? Durante a presença de Dom João aqui. E tropas para o Rio de Janeiro, uma forma de, tipo uma ameaça, né, uma imposição de Portugal em relação ao Brasil. Então eles enviaram tropas para cá, isso não pegou muito bem. E eles passaram a exigir também a volta de Dom Pedro, tudo bem? Eles passaram a exigir também que Dom Pedro voltasse para Portugal, percebendo que a presença de Dom Pedro por aqui era uma ameaça à tentativa de recolonizar o nosso país, certo? Então era fundamental que Dom Pedro também voltasse para Portugal. E as elites brasileiras? Está aqui no slide para vocês também. As elites brasileiras perceberam que se Dom Pedro volta, vai dificultar a independência, ou vai facilitar que as cortes portuguesas elas recolonizem o Brasil, transformem novamente o Brasil em colônia. Ou seja, as elites perceberam a jogada de alguma forma e o que elas vão fazer? Vão fazer de tudo, vão se aliar a Dom Pedro e convencê-lo para que ele fique no país, tá? Mesmo diante das ameaças, por exemplo, as cortes portuguesas, elas mandaram ordens para que nenhuma província, né, estado, no caso hoje, nenhuma província na época, obedecesse às ordens de Dom Pedro. Todas as ordens deveriam vir de Portugal. E ninguém aqui no Brasil deveria obedecer Dom Pedro. Dom Pedro, ele rebate essas ordens, né? Confirmando que nenhuma ordem portuguesa deveria ser obedecida sem autorização dele. Ou seja, virou uma guerra de interesses políticos. E a elite brasileira percebeu que a presença de Dom Pedro aqui dificultaria a recolonização do Brasil. Tá? Nem todo mundo estava interessado em uma separação com Portugal, mas os brasileiros não queriam a recolonização. Já sentiram o gostinho do livre comércio, as vantagens do livre comércio, e ninguém queria uma recolonização.
Tá? Então, diante das pressões, das ameaças, dizem que ele foi chamado de moleque nos documentos que vinham para cá. No dia 9 de janeiro, atenção, 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, tá, pessoal? No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, após receber novas ameaças aí das cortes portuguesas, ele teria se dirigido a uma sacada, lá no centro do Rio de Janeiro, e ali ele teria dito essas palavras. Atenção, pessoal. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E ficou de verdade, tá, pessoal? Ele se recusou a voltar para Portugal, desobedeceu, deu chilique, falou assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ou seja, Dom Pedro atendeu aos pedidos das elites brasileiras e permaneceu aqui no Brasil. Tudo bem? Então, a gente pode considerar que os laços entre Portugal e Brasil já estão sendo rompidos. A gente pode considerar de fato que os laços entre Portugal e Brasil já estão sendo rompidos. Então, repetindo aqui, ó, 9 de janeiro de 1822, está aqui a data, Dom Pedro, diante das ameaças portuguesas, resolveu atender o pedido das elites brasileiras e resolveu ficar. Isso aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822, é o chamado Dia do Fico no Brasil. Eu sei que lá em Araçatuba tem uma rua que chama Dia do Fico, em homenagem a esse fato. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Minha sogra falou isso uma vez aqui em casa, mas não era para o bem de todos. Bom, Dom Pedro como regente agora, né, se recusando, desobedecendo Portugal, essa desobediência gerou muito atrito mesmo. Então, o que Dom Pedro começa a fazer com o apoio das elites brasileiras? Ele ameaça expulsar as tropas portuguesas que estavam por aqui e que não jurassem lealdade a ele. E ele declarou inimiga qualquer tropa que viesse, né, de Portugal, por exemplo, para o Brasil sem a sua autorização. Ou seja, Dom Pedro está deixando bem claro que ele quer o apoio do exército, inclusive dos portugueses. Aqueles que não o apoiassem deveriam deixar o país. E ele não aceitaria o envio de tropas portuguesas para o Brasil. Tá? Uma medida importante para que ele se mantenha no poder. Bom, ele vai formar também um ministério. Aí vai aparecer esse personagem aqui, ó. O ministério é aquele que... O ministério, né, pessoal? Como é hoje em dia também, o presidente ele tem os seus ministros, cada um de uma área, e eles ajudam no governo. O Dom Pedro, como regente, ele vai formar o seu ministério aqui no Brasil, como regente, e esse ministério vai ajudá-lo aí na organização, na administração do país. Entre os ministros vai surgir um personagem muito importante, ó. Guardem esse nome, tá? Aqui, para quem é de Rio Preto, tem a Rua José Bonifácio no centro. Para quem é da região, tem uma cidade aqui perto que chama José Bonifácio. É tudo em homenagem a esse personagem. Mas, afinal, quem é José Bonifácio de Andrade e Silva? Ele era um político da época que acabou ganhando importância. E ele acabou conduzindo aí, ao lado de Dom Pedro, da esposa de Dom Pedro, o processo de independência do Brasil. Então ele acabou ganhando notoriedade por isso. Aí mais tarde ele vai brigar com Dom Pedro, mas isso a gente conta outra hora. O José Bonifácio ele é chamado de o patriarca da independência, ou seja, é tipo assim, ó, José Bonifácio ele é o cara da independência, é o cara da independência. Tá? Eu ia falar outra coisa, mas é o cara da independência. Mas por quê? Será que foi isso mesmo? Dizem que ele era um personagem autoritário. O fato é que ele virou o patriarca da independência. Adiantando um pouquinho o conteúdo da frente, quando o Brasil virou república, era necessário o quê? Encontrar símbolos que valorizassem a república, que representassem a república. Tiradentes, por exemplo, morreu lutando pela república, virou símbolo da república. José Bonifácio, ele lutou pela independência. Só que o personagem principal é Dom Pedro. Mas, por exemplo, se a República considera Dom Pedro o personagem principal, então está valorizando a monarquia. Então, eles valorizaram um personagem civil, no caso aí, José Bonifácio, como símbolo da independência do nosso país. Por isso, ele, o patrono, o patriarca da independência. Certo, pessoal? Mais ou menos assim a história. Bom, com as ameaças, com o Dia do Fico, né, a formação do ministério, os portugueses, com certeza, eles não gostaram nada do que estava acontecendo. Aí vai... Esse fato aqui muito importante que vai culminar com o dia 7 de setembro. Dom Pedro foi viajar, tá, para São Paulo. Provavelmente, tá, pessoal? Dizem as más línguas, aí é fofoquinha, tá? Mas é verdade.
Dom Pedro teria ido visitar a amante, né, a Marquesa de Santos. Ou seja, o fato é que ele estava em São Paulo, subiu a serra, tá, em direção à Vila de São Paulo ainda, uma cidade muito pequena, tá? E no caminho ele foi interceptado, tá? Interceptado por quê? Chegaram mensagens para Dom Pedro, mensagens que vinham da sua esposa. Mas por que a esposa mandou mensagens para ele? Vamos entender o fato. A Leopoldina, né, a esposa de Dom Pedro, quando ele vai para São Paulo, ele deixa a esposa como regente. Ou seja, quem é governante do Brasil na ausência de Dom Pedro, que ele estava em São Paulo, era a sua esposa, a Leopoldina, a imperatriz Leopoldina. Aí, durante a regência dela, enquanto ela estava no poder, chegaram ordens, está aqui no textinho, ó, de Portugal, que revogavam todos os decretos de Dom Pedro. Ou seja, tudo que Dom Pedro tinha feito seria revogado por essas ordens portuguesas. E todos aqueles que apoiavam o príncipe, olha, atenção, hein, pessoal, todos aqueles que apoiavam o príncipe foram acusados de traidores do governo português. Ou seja, então chegaram ordens portuguesas cancelando os decretos de Dom Pedro e todos os seus apoiadores eram traidores. Então, diante das ameaças de Portugal, a princesa assinou o decreto separando o Brasil de Portugal. Opa, oi? Quê? Foi isso mesmo. Quem assinou o decreto de independência? Quem assinou o decreto? Não sabiam? Então não esqueçam nunca mais, tá? Quem assinou o decreto de independência do Brasil foi a Leopoldina, a esposa de Dom Pedro. Lembrando, ela era regente do Brasil porque o marido estava viajando. Ela assina o decreto, reúne todos os documentos que vieram de Portugal e manda o mensageiro entregar esses documentos para Dom Pedro. Lembrando que estava a caminho de São Paulo. O mensageiro ele interceptou Dom Pedro próximo a um riacho, a um rio Ipiranga. E esse fato aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro, ele recebeu essas cartas, a carta de José Bonifácio, da esposa, os documentos, o decreto. Teria ficado muito bravo, mas muito bravo mesmo, tá? E ali, naquele momento, ao ler toda a documentação, ele teria feito um gesto. Gesto esse que entrou para a história nessa cena aqui, ó, que foi representada nesse quadro. É o quadro Independência ou Morte, que é conhecido também como Grito do Ipiranga. Dom Pedro, ele teria retirado a espada da bainha. Atenção, pessoal, momento solene. Recebeu as cartas, os documentos. Meu Deus! Retirou a espada da bainha e bradou: independência ou morte, seja a nossa divisa. Esse fato, que talvez não tenha sido bem assim, provavelmente não, ele marca a ruptura definitiva com Portugal. Vamos repetir, pessoal? Recebeu os documentos, amassou, retirou a espada da bainha, independência ou morte, seja a nossa divisa. O Brasil estava separado de Portugal. O Brasil é independente. Será? Pessoal, eu vou encerrar essa aula deixando alguns questionamentos. Será que o Brasil conseguiu mesmo a sua verdadeira independência? E a população? Mudou alguma coisa para ela? E os escravos? O Brasil tinha escravos. Será que a independência também acabou com a escravidão no nosso país? Isso vai ser assunto para a nossa próxima videoaula. Tudo bem, pessoal? Mas fiquem aí com os questionamentos na cabeça. Respondam, testem, se quiserem. O fato é que o Brasil se torna independente e passa aí a trilhar um novo caminho, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar do Brasil independente e do primeiro governo de Dom Pedro. Rapaz, foi mais ou menos, o bicho pegou também, tá? Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Os slides estarão aqui na descrição. Compartilhem, deem like, ajuda a divulgar esse canal aqui, tá, pessoal? Ó, a gente está com 422 inscritos, não, 27 já. Quero chegar a 500 até o final do mês, será que a gente consegue? E qualquer dúvida, na descrição, pelo WhatsApp, criei a página no Facebook, Professor Fabião também, tá? Tá lá no @ Professor Fábio Faizan. Por favor, compartilhem, deem like, tudo bem? É isso aí, pessoal. Vamos juntos construir a história. Beijo do Professor Fabião. Tchau, tchau.